Oi, e aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora, não saia daí. Barriga Solidária é o tema do programa dessa semana e a Daiane Pagliarini já está por aqui. Não esquece de deixar tua sugestão lá no Instagram do programa, anota aí, @SaudeMaisTVRS. A nossa convidada é a médica ginecologista e obstetra Daiane Pagliarini, que tem atuação reconhecida em reprodução assistida pela Febrasco. Também é mestre em reprodução humana assistida pela Universidade Europeia do Atlântico, na Espanha, e membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Barriga solidária, também conhecida como gestação por substituição, é uma prática permitida no Brasil, regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina por meio da Resolução número 2320 de 2022. Na reportagem da Simone Feltes, vamos conhecer uma história lá de Imbé, no litoral gaúcho, que resultou no nascimento da pequena Antonella, que hoje já está com 1 ano de idade. Agora já são 5 meses da deliciosa aventura de serem pais da Antonella. E eles queriam muito esse pacotinho cheio de surpresas que veio com imensas alegrias e alguns medos, mexendo com as emoções do casal. Eu não consigo ficar longe da Antonella, né? Quando eu fico um pouquinho longe, eu fico preocupado. Tipo, será que ela tá bem? Será que tem que trocar fralda, mamar? Eu sou o cara que chora por tudo, né? A paternidade, ela tem muitos segredos que eu acho que demora muitos anos para serem revelados, né? É clichê dizer que o tempo está passando rápido, mas no caso do Micael e do Jarbas, a espera foi longa. Eles estão há pelo menos 5 anos na fila da adoção. Foi aí que uma amiga, a Jéssica, entrou de coração e barriga nesse sonho. A Jéssica, ela se comoveu bastante com a nossa frustração na nossa adoção. Então ela se comoveu bastante e ela veio aqui em casa, disse, meninos, eu tenho uma coisa que vocês precisam, eu já tenho meus filhos, quero muito ajudar vocês a realizar esse sonho, então eu quero emprestar minha barriga para formar a família de vocês. A gente só tem a agradecer a Jéssica. É uma grande dinda. É uma grande dinda, uma grande amiga e uma grande mulher. Mas com quem ela se parece? A gente tem recebido muitos comentários que a Antonella tem muito a minha cara, mas eu, papai Jarbas, já acho que metade do narizinho para cima é do papai Mica e metade do narizinho para baixo é meu. É que a Antonella é a primeira criança do sul do Brasil gerada por reprodução assistida com o DNA dos 2 pais. Como que isso aconteceu? Através de um processo de fertilização in vitro, de uma barriga solidária, né, que é permitido no Brasil, aonde eu fui o pai que doei o sêmen e a minha cunhada, irmã do meu esposo, doou o óvulo. Então o DNA do meu esposo está no óvulo da irmã dele. Então tem o meu DNA e o dele. O termo técnico para reprodução assistida é útero de substituição. É quando uma mulher decide voluntariamente receber um embrião que foi gerado em laboratório a pedido de uma pessoa solteira ou de um casal que pode ser hétero ou homoafetivo. No caso, não é uma barriga de aluguel, que inclusive é proibida no Brasil, mas tem outro termo, barriga solidária. E o Micael e o Jarbas decidiram falar sobre isso, para que outras pessoas possam ter essa informação. Eles criaram o perfil @2paisdaantonella com 2 L's nas redes sociais. E ali contam tudo, desde a rotina da família e sua história até responder perguntas práticas. A principal delas, quem pode ser voluntária para a barriga solidária, com autorização ou não do Conselho Federal de Medicina. Para ser barriga solidária no Brasil, primeiro a mulher tem que ter no máximo 50 anos e segundo, ou ela tem grau parentesco até 4º com os pais. Se ela não tem, aí tem que ter autorização. Até 4º grau não precisa. Fertilização in vitro hoje para o casal homoafetivo é uma grande alternativa, mas também para casais héteros, para mãe solo, papai solo.
Hoje a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade com diversas formas de família, né? Então a gente faz esse trabalho na rede social para mostrar primeiramente a normalidade das coisas, né? Nós temos uma família extremamente normal, eu sou casado há 16 anos com o Micael, temos os problemas que toda família tem, somos muito felizes, mas dentro da nossa família tem muito amor e isso é o que importa. A família tem 2 pais, já tem uma filha, os cachorros, mas... Tava lá na rede social, então quer dizer que tem a possibilidade de ter um segundo por aí. Tem, a gente já está veiculando isso, dando spoiler aqui. Até metade do ano que vem a gente quer ter mais um filho, a gente sempre sonhou em ter 2 filhos. A gente vai aproveitar que a Antonella vai dormir para tu me falar sobre amor, respeito, afeto. Filho é amor. Ela transformou nossa vida, o nosso amor se multiplicou muito, assim. Eu digo para quem quer ser pai, quem quer ser mãe, que é um sonho muito lindo, né? E filho muda a vida da gente, né? Completamente. Bom, Daiane, a gente viu aqui na reportagem, né? Uma reportagem muito legal, uma história muito bacana, que tu tem ali a atuação. Mas eu quero saber inicialmente, antes da gente abordar tudo, como é que foi esse caso, o que é exatamente esse conceito de gestação por substituição, barriga solidária, como é que ele se difere de outros métodos de reprodução assistida? Bem-vinda, que eu sou demais. Então, a barriga solidária ou útero de substituição é um método que exige a fertilização in vitro, onde uma mulher, de preferência familiar, consanguínea de um dos envolvidos, geste para esse casal. Na impossibilidade de uma familiar, então a gente também pode optar por alguém que tenha vínculo afetivo com esse casal ou paciente. Uma amiga, uma cunhada, enfim, alguém que tenha esse vínculo. Nesse caso, é necessário pedir autorização para o Conselho Regional de Medicina. A diferença entre a barriga solidária e o útero de aluguel é que essa mulher que vai engravidar no útero de aluguel, ela é paga. Geralmente existem contratos comerciais e agências que fazem todos esses trâmites, né, legais. No Brasil, não é permitido o útero de aluguel, apenas o útero solidário. Então, é totalmente proibido qualquer remuneração para essa mulher que vai gestar. Sim, a gente até teve uma novela antigamente, Barriga de Aluguel, e aí esse termo se tornou um termo corrente, mas não é um termo adequado e não é uma prática no Brasil, então. Não é permitido no Brasil. É claro que essa mulher que vai gestar, ela deve ser ressarcida por gastos com a saúde, né, alimentação, logística, mas ela não deve receber nenhum valor para gestar esse bebê. Sim. Bom, vamos aí então falar um pouco da reportagem, né? Porque o Jarbas e o Micael, né, te procuraram para fazer essa fertilização in vitro, né? Então, como é que conta um pouquinho desse momento? Como é que foi? Assim, vamos desdobrar um pouquinho mais a história deles. Perfeito. A primeira consulta com o Jarbas e o Mica foi no início de 2023. Eles me procuraram e me contaram que tinham tentado adotar um bebê e que eles não tinham conseguido, e que tinham ficado muito frustrados, muito abalados com todo o processo, e que então uma amiga muito querida, muito próxima, tinha pesquisado sobre útero de substituição, clínicas que faziam o procedimento, e que então tinha se oferecido para ser esse útero solidário, que é a Jéssica. Eu acho que eles foram muito abençoados por essa ajuda, porque a grande dificuldade no Brasil de casais homoafetivos masculinos ou produção independente masculina de engravidar é alguém que se disponha a ser esse útero solidário. E a Jéssica, numa atitude extremamente bondosa e altruísta, então se ofereceu para realizar o sonho dos dois. Sim, e também houve uma preparação para a Jéssica poder levar essa gestação, né? Então, aí uma doação conjunta. Como é que foi tudo isso, Dai? Sim. Primeiro, então, esse atendimento, né, com o casal. Num segundo momento, eu atendi a Jéssica. E foi uma consulta habitual
de todas as mulheres que fazem tratamento de reprodução assistida. Então, eu conversei com ela, muito importante nesses casos entender como foram as outras gestações, porque também é necessário, para ser útero de substituição, que essa mulher tenha um filho vivo. Então, se ela teve intercorrências na gestação, sobre o parto, é importante a gente entender riscos, né, para essa futura gestação. Examinei, exame físico, exames laboratoriais, de imagem. É o momento de explicar o passo a passo, em que momento ela entra, né, no processo. Estando apta clinicamente, ela passou pelo atendimento da nossa psicóloga, a doutora Cláudia, que enfim, ela faz a parte de apoio emocional, né? Esclarece e assim, qual é o papel dessa mulher dentro do processo. E daí, a Antonella é o primeiro bebê do sul do Brasil a ter essa história, com essa configuração? Sim, ela é o primeiro bebê, então, com o sêmen, né, do Jarbas e com os óvulos da irmã do Micael. A Marie, que também, com uma atitude super generosa, se ofereceu a doar os óvulos para o irmão. E como é que a gente pode nortear exatamente qual é a diferença de todo esse processo com uma adoção normal? É a questão do DNA? É a questão de toda a história envolvida? Então, eu acho que o fim é o mesmo, né? Ter o seu filho em casa. O caminho é um pouco diferente. Então, esse casal, ele vai participar com o seu DNA, né? Nem sempre é possível. Tu vê que a Antonella é o primeiro bebê com essa participação do casal, mas pelo menos um deles vai participar com o seu DNA. E tem todo o processo da gestação, né? O parto, enfim. O vínculo começa um pouquinho antes, mas eu acho que o fim é o mesmo. Tu acha que tem ali um impacto emocional também para a mãe que está sendo altruísta, a mãe que está gerando, trazendo ao mundo? Porque a gente não está, assim, existem programas de apoio psicológico também, porque a gestação também, ela muda muito a cabeça de uma mulher. Então, esse é todo um processo que tem uma parte racional, legal, bem definida, mas também tem uma parte emocional para todo mundo, né? Com certeza. Mas, sabe, Paty, quando alguém se propõe a se doar, né? Doar o seu corpo, o seu cuidado, o seu amor por outra pessoa, eu acho que já é uma pessoa com um entendimento diferente da vida, né? Com uma evolução diferente. De qualquer forma, é muito importante que essa mulher entenda qual é a participação dela no processo. Então, é imprescindível que exista um apoio emocional durante o tratamento e também pós-parto, porque essa mulher, a gestante, ela não vai ser a mãe, né? Ela tem que ter isso muito claro. Ela não é a mãe, ela está gestando para outra família. Mas ela vai ter modificação do corpo, hormonal, então ela vai ter aquele vínculo durante a gestação. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio que auxilie não só o casal, mas ela também nesse processo. Tá certo. Obrigada, então, por hora, Daiane. O Saúde Mais faz um intervalo e volta já conversando um pouco mais sobre barriga solidária. Saúde Mais, de volta, e a gente continua a conversar sobre barriga solidária com a médica ginecologista e obstetra Daiane Pagliarini. Daiane, é possível que uma mulher seja barriga solidária mais de uma vez? Sim. De preferência, obviamente, para a mesma família. Não é o mais comum, né? Mas isso é possível, que ela seja o útero solidário para mais de uma gestação. Sim, não existe nada legalmente... Não tem nenhuma limitação legal de número de gestações ou que possa doar apenas para uma pessoa. Não, isso a gente não tem.
É o bom senso nesse momento. Tá bem. vale. Bom, para além da história do Mica, da Antonella, né, dos Jarbas, da Jéssica, não sei se tu consegues contribuir com a gente mais algum caso que tu estejas trabalhando, assim, evidentemente eu sei que médicos às vezes têm não podem falar, não podem citar nomes, mas assim, como curiosidade, claro, alguém está esperando, estás em algum processo? Sim. Felizmente, eu acho que a informação ela está sendo levada a muitos lugares que as pessoas conseguem ter acesso a essa possibilidade, né? Então, o aumento da procura pelo útero de substituição de casais homoafetivos masculinos e produção independente vem aumentado bastante. No momento, também estou com outro caso muito bacana. Também não é uma familiar, é a cunhada que vai gestar, mas como ela não é familiar consanguínea, então também a gente precisa pedir essa autorização para o conselho. Ele é um processo burocrático, tá? Mas eu acho muito importante essa burocracia porque transforma o processo em algo mais seguro para todos os envolvidos. Então, isso fica tudo muito claro nessa burocracia, a participação de cada um, a responsabilidade legal de cada um que está envolvido no processo. Bom, né, a gente tem, assim, numa cultura latina, me parece assim que a família, essa coisa do afeto, ela ganha, né, uma proporção maior. O que a sociedade brasileira pensa sobre a barriga solidária? Existem alguns estigmas, preconceitos ainda a serem suplantados. Aqui a gente viu um caso de um casal homoafetivo. Também a história de um casal homoafetivo, às vezes, pode passar por mais percalços, né? Então, como é que é isso? Sim. Todos os tratamentos de reprodução assistida, eles são desafiadores, tá? E para uma família plural ou para uma pessoa com diversidade de gênero ou orientação sexual, eu acho que tem uma sobrecarga. Eu acredito que o maior desafio nesses processos, para esse perfil de paciente, são os julgamentos da sociedade. A gente, né, convive com pessoas muito boas, generosas, altruístas, mas também a gente convive com pessoas más, né? E perversas, principalmente no ambiente virtual. Então, eu acho que estigma, assim, essa coisa de ela é a mãe, 2 homens não podem ter um filho, eu acho que às vezes pode ser bastante cruel. Mas quando o casal está blindado e tem um objetivo que é construir a família muito forte, né, dentro de si, eu acho que eles conseguem superar. Claro. Existem algumas perspectivas futuras ali para a prática da barriga solidária no Brasil? Eu digo assim, ainda falta na área da medicina, alguma pesquisa maior, se vislumbra, ou na prática legal, que de fato não é a tua área diretamente, mas enfim, tem possibilidade de mudanças, alterações na legislação, há alguma luta? Não, a médio e longo prazo, eu acho que no Brasil ainda a gente, né, tem bastante liberdade de fazer esses tratamentos. Alguns países é proibido o útero de substituição para qualquer perfil de paciente. Então, o Brasil é bastante democrático nesse tipo de tratamento. Não acredito que a médio e longo prazo se permita pagamento, né, de um útero de aluguel. Não acredito. Não é o que a sociedade prima, nem óvulos pagos, nem útero pago, acredito que não. Depois assim da chegada da criança, ainda existe uma adaptação diferente na parentalidade? Como é que tu enxergas isso? No parto, né? O parto ele já é diferente. Então, esse perfil de paciente tem que buscar uma instituição que esteja capacitada a recebê-los, né? E uma equipe multidisciplinar também capacitada. No nascimento da Antonella, os meninos ficaram, né, o tempo todo acompanhando o trabalho de parto e
e logo depois do nascimento, ela foi direto para o colo deles. Então, o parto ele já é diferente. O pós-parto também, porque tem a questão da amamentação, né, os primeiros cuidados, que essa nova família tem que se reencontrar e se adaptar. Mas também numa família hétero, um novo membro, né, quando chega na família, também causa assim, uma adaptação. São diferentes, mas também precisam ser adaptadas. E para essa fertilização in vitro, muitas pessoas que passam por esse processo dizem que muitas vezes é um processo um pouco difícil, pode não dar certo na primeira tentativa e tal. No caso dessa configuração, dessa futura gestação, o processo também é o mesmo. Podem acontecer esses percalços, as pessoas têm que ser pacientes, resilientes. Exatamente. Todo o processo de reprodução assistida, ele é desafiador. A gente nunca pode garantir 100% de sucesso. Depende de muitos fatores. E também, né, para um casal homoafetivo, existem também desafios. Então, por isso que a gente bate muito assim na tecla do apoio emocional, da rede de apoio, porque pode ser bastante intenso, difícil, né, o processo. Varia. De cada caso, cada casal é bastante diferente. E como é que, assim, como um médico também se prepara para além da questão física, né? Porque vai ter que orientar, de repente, uma equipe multidisciplinar para cuidar de todo esse processo que pode ser longo, ter muitos percalços, né? Vocês trabalham em conjunto, como é que funciona, assim, o dia a dia? Sim, já na recepção, né? A recepção da clínica tem que estar preparada para receber todo tipo de paciente, com pronomes adequados, né, acolhendo todos os perfis de paciente, a equipe de enfermagem, a parte da administração. Então, a gente tem que olhar cada casal com muito respeito e muita empatia, que eles estão nos procurando e confiando na gente para realizar um sonho, né? Tem muitos casais, muitos pacientes que dizem que é o sonho da vida, né? Completar sua família com um filho. Então, é muita responsabilidade da equipe para a gente não atendê-los da melhor forma, com ética, profissionalismo, né? E respeito máximo. Bom, Daiane, a gente está quase se aproximando do fim do programa, mas então eu queria assim, um conselho assim, para quem está pensando em tentar uma barriga solidária, né, qual é o primeiro passo, que luta, que a pessoa pode fazer? Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é uma escolha cuidadosa de quem vai ser o útero de substituição. Essa mulher, ela precisa ter um vínculo de respeito, de liberdade, de comunicação ampla com esse casal. A gente não pode esquecer que essa mulher ela vai carregar o bem mais precioso dessa família por alguns meses. Eu acho que o segundo ponto é buscar apoio emocional de todos os envolvidos. Porque, como a gente conversou, esse pode ser um processo intenso, doloroso, como qualquer outro. Então, é preciso resiliência, né, paciência, até que se realize. E terceiro, eu acho que buscar um profissional, clínicas que estejam capacitadas para esse perfil de paciente. Porque tem algumas peculiaridades, né, que são muito próprias né, desse tratamento, e esse casal precisa ser atendido da melhor forma, com a melhor opção de tratamento, de tecnologia e de acolhimento possível. E eu sempre digo, né, que se esse é o sonho dessa pessoa, desse casal, ela não pode desistir. Sonhos devem ser realizados, né? E não só sonhados. Claro, a gente está também no mês do orgulho LGBTQIAPN+, né? Então aqui o Jarbas e o Mica têm muito aí a comemorar junto com a pequena, né? Que já está fazendo um ano, isso é muito legal, porque acho que também é muito esse perfil que deve, de casais homoafetivos, que deve
né, já não tem o método natural para engravidar, Exatamente. né? Então, doutora Daiane, a gente acho que vai encerrando por aqui, mas pode, assim, fazer teus esclarecimentos finais, algo que pode ser complementado, por favor, o microfone é aberto. Perfeito. Então, eu acho que a tecnologia, ela está a nosso favor de realizar o sonho de muitos perfis diferentes de paciente. Parece complicado quando a gente olha de fora, porque envolve vários processos, mas não, né? A gente consegue sim, né, com muito trabalho e financeiramente já foram procedimentos muito caros. Hoje a gente tem muitas alternativas para esses casais. Então eu acho que tem que ir atrás e buscar realizar todos esses sonhos. Tá certo. Muito obrigada, então, ginecologista e obstetra Daiane Pagliarin, Obrigada. pela tua participação aqui no programa Saúde Mais. O programa Saúde Mais. Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Vai ficando por aqui. Te cuida. Até semana que vem.